Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Mesmo tendo outros assuntos para falar, é interessante a gente fazer uma observação sobre esse caso da contaminação por óleo, nas praias do Nordeste. É uma tragédia ambiental, está chamando a atenção, está gerando repercussão na mídia, e eu preferi não falar no momento do acontecimento para observar melhor. Porque a minha ideia de observação é o seguinte: eu vou observar como reagem os envolvidos em todo o processo para entender o que está acontecendo. É isso que eu estou fazendo. Não quis aproveitar o sensacionalismo do momento e falar um monte de merda qualquer aí, levantar teoria da conspiração, atacar esse ou atacar aquele. A melhor coisa que você pode fazer para ter certeza, pelo menos para ter uma boa conclusão a respeito do assunto, é observar, todo mundo que está envolvido no processo, quais são os seus interesses, quais são as suas ações. Observe os acusados, os acusadores. Porque basicamente as consequências e os beneficiados vão revelar a verdade para você. Isso é simples, cara. É padrão para você entender situações como essa. Conspirações que envolvem, por exemplo, false flags, que basicamente é incriminar um adversário seu, montar um esquema para incriminar um inimigo seu. É fácil de você identificar quando você observa as consequências. Quem se beneficiou no final de tudo isso? Quem usou a situação? Quem montou a estratégia? E fica claro e evidente quando você observa. O fato, galera, é que houve um grande vazamento de óleo de petróleo numa região próxima à costa do Nordeste do Brasil. Isso provocou contaminação das praias locais e teve um grande impacto ambiental. É uma tragédia ambiental que está acontecendo a respeito dessa contaminação. Mas observe a reação do governo brasileiro. O governo brasileiro que falou que as queimadas na Amazônia eram fake news, que a fumaça era um erro da NASA, por exemplo. O governo brasileiro que está doido para abrir as áreas de proteção ambiental para garimpeiros. O governo brasileiro que tem como ministro do meio ambiente um cara condenado por crime ambiental. Então você sabe que o governo brasileiro não tem interesse nenhum em causa do meio ambiente. Inclusive eles queriam fechar o Ministério do Meio Ambiente e entregar justamente para os agricultores que adoram destruir o meio ambiente. Então por aí você já tem uma ideia, tem uma certeza do programa do Bolsonaro a respeito do meio ambiente, correto? E de repente o governo brasileiro começou a tomar a frente nessa situação da contaminação por óleo. Um monte de imagens com o ministro do meio ambiente, todo comovido, todo dando uma certa importância, bem forçado a respeito do caso, e dando declarações, entrevistas, explorando a exposição na mídia, que isso não pode ser assim, que a gente tem que tomar atitude, tem que corrigir, vamos tomar providências. Sabe, tudo muito forçado. Contrasta de maneira muito evidente com o governo Bolsonaro a respeito do meio ambiente. Jamais eles iam se comover ou se importar com isso daí. O problema é o uso político da situação. Porque você percebe que o governo brasileiro rapidamente identificou que não era óleo de origem da Petrobras, daqui dos exploradores do Brasil. Então só poderia ser de outro explorador de petróleo na região. O maior explorador de petróleo na região que está em conflito político com o Brasil é a Venezuela. E aí o próprio governo brasileiro, através dos seus ministros e a própria declaração do presidente, começaram a insinuar, mas sempre tomando cuidado, para não dizer abertamente o que eles pensavam, mas começaram a insinuar que esse crime ambiental não era exatamente um acidente. Era uma coisa intencional, vinda possivelmente de um governo de esquerda que também está lá explorando petróleo na região. Inclusive a Petrobras, com seus químicos, fizeram a perícia do óleo e determinaram, não é da Petrobras, e é um óleo que tem uma origem, uma assinatura química semelhante ao óleo produzido pela Venezuela. Pronto, é a prova. Podem não falar tecnicamente, diretamente isso, mas é a prova. A Venezuela cometeu um crime, um atentado contra o Brasil. Foi isso que eles queriam dizer. Ora, galera, pensa comigo aqui. Geograficamente falando, como que a Venezuela ia produzir um crime ambiental desse? Ela está na região próxima à região norte, geograficamente falando. Então ela fez um jeito de produzir um vazamento que chegasse às costas brasileiras no Nordeste. Ultrapassando inclusive Suriname, Guiana Francesa, que estão no meio do caminho. Esses aí, até agora não temos notícias de contaminação. Ou seja, a Venezuela conseguiu contaminar, deu a volta
pelo oceano para contaminar o Nordeste. Então é meio esquisito isso daí. Aí eles têm uma justificativa, né? Não, foi um vazamento em alto mar de algum navio e as correntes marítimas trouxeram àquela região. Qual a vantagem da Venezuela em contaminar o Brasil, né, com um crime como esse? Quando você tem uma ação militar, uma ação estratégica, né, ou uma ação até política, você tem que ter algum tipo de benefício para fazer uma coisa arriscada como essa, impactante como essa. Você não vai fazer à toa por fazer. Desperdiçar óleo no mar para prejudicar o Brasil, com qual vantagem? Inclusive, galera, logo na sequência dessas acusações, né, surgiu uma fake news amplamente divulgada nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, né, mostrando o navio jogando óleo em alto mar e insinuando, né, na forma deles descreverem a ação, que aquilo era prova de que um navio intencionalmente derrubou óleo que contaminou as praias. E o navio que poderia fazer isso na região, e o único que teria interesse em prejudicar o governo brasileiro, era a Venezuela. A ideia dessa fake news, dessa imagem, desse vídeo do navio aí, claramente era acusar a Venezuela. E foi publicada nas redes sociais, e principalmente nos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, largamente com essa intenção. Ora, galera, esse é o padrão de ação da direita brasileira, do governo Bolsonaro. Fake news. Mas não é uma fake news boba qualquer. É uma fake news elaborada. O seu Zé da Quitanda, a Dona Maria vizinha, Zé Povinho, ela não tem condições de pegar uma imagem como essa, né, editar, colocar um texto, né, bem influenciador na situação ali, bem alarmista, como é padrão desses esquemas aí, e depois pagar a divulgação em massa dessa mensagem para ela viralizar. Não tem como. Né? Não é qualquer um que faz. Existe uma máquina de fake news, e a direita sabe bem disso, e está ameaçada de investigação nesse momento, na CPI das fake news aí, né, que faz esse processo. Então eles têm as imagens, eles sabem as palavras certas para usar, para direcionar a opinião pública, e pagam também para divulgação em massa, para que esse negócio viralize e comece a ser compartilhado pelos robôs. Isso, para mim, é uma evidência de que todo o processo já era uma fake news, que estava sendo explorado politicamente a situação, e não era bem assim. Quando tem fake news é porque não tem verdade. Estão distorcendo a verdade ali para se adequar e criar algum tipo de benefício para o interessado. E a coisa tomou uma proporção tão absurda aqui nas redes sociais que chegou ao ridículo, né, de você acompanhar a sua rede social e ver gente comemorando a tragédia ambiental. Que a gente comemorando porque aquilo era um sinal, né, do mal causado pelo socialismo, pelo comunismo, pela esquerda, que administra a Venezuela, né, e tem coragem de cometer um crime como esse, contra o Brasil. E a coisa foi tomando uma proporção maior ainda, porque dava uma ideia da reação brasileira, incitando o povo, né, a atacar a Venezuela, até a Venezuela como vilão, o culpado. Mesmo a Venezuela negando os fatos e tal, ou não tendo comprovação real sobre a sua culpa, a galera já tinha certeza que era a Venezuela. A opinião pública, pelo menos da direita alienada, já estava convencida. E aí você começa a criar um alarmismo, uma manipulação de opinião, né, falando de que aquilo é um crime contra a nossa soberania, que a Venezuela é uma ameaça, que precisa sofrer uma punição, que não pode ficar assim, que a gente tem que reagir. É o patriotismo, o nacionalismo, né, vamos enfrentar o inimigo. Ou seja, a Venezuela precisava ser contida. Se ela cometer um crime absurdo como esse, tem que fazer alguma coisa, o Brasil tem que reagir. É isso que eles estavam colocando, né, ou usando a situação para fazer a galera acreditar. Aí o negócio ficou meio esquisito, né, porque agora identificaram barris, né, que rolaram até as praias e foram encontrados, que parece que vai se confirmando através de pesquisadores e perícia, que era a origem do óleo que contaminou as praias. Encontraram os barris de onde veio o óleo. O problema, galera, é que esse barril, ou esses barris encontrados, tem um símbolo da Shell. É a Shell, a maior exploradora de petróleo privada do mundo. Que nem é privada, na verdade, é do governo da Inglaterra. A Shell. Quer dizer, então já não é a Venezuela, é a Shell. O culpado pelo vazamento de óleo pode ser muito claramente a Shell. As provas são bem mais incriminadoras pela Shell. E agora o governo brasileiro já não tem mais tanta certeza se tem que reagir assim, se isso é exatamente um crime. Quando era o alvo e a Venezuela, bom, tem que atacar, vamos invadir a Venezuela, é um crime, um absurdo, guerra. Ah, mas os barris são da Shell. Ah, tem que ver, vamos investigar direito, não é bem assim.
ao invés de crime, pode ter sido só um acidente. Vamos comunicar a Shell, ver a resposta dela, né, e vamos tratar. Entende a exploração política do caso, o sensacionalismo e a manipulação de opinião pública? Outro fato que evidencia a manipulação e o uso sensacionalista do caso pelo governo, é que pode não comprovar que o governo tem culpa no caso, mas explorou a situação de maneira a se beneficiar sim. Oportunista que é, manipulador de opinião pública. Por quê? Porque o governo agora foi notificado pela justiça, né, por não ter tomado atitudes contra a contaminação das praias. Porque o governo tem a responsabilidade, o IBAMA, a Marinha do Brasil, tem responsabilidades em proteger a nação, independente da origem, né, do acidente ou do ataque. Tem que proteger, tem que impedir, tem que tomar medidas de contenção para minimizar o impacto, por exemplo. Identificou o problema, vamos reagir. Depois a gente vê quem é o culpado, como vai ser a investigação, mas tem que proteger o meio ambiente. É obrigação do governo. E o governo não fez isso. Não! O que fez o governo? Usou a situação, deixou a coisa tomar um impacto bem maior, né, do que eles poderiam ter contido. Deixou a coisa ficar bem mais grave. Deixou bater na praia, deixou contaminar, deixou virar uma grande tragédia, quando eles poderiam ter impedido. Por quê? Porque é melhor para usar, né, na opinião pública, manipular o interesse público dessa forma. Um grande impacto ambiental, um grande crime. Olha o governo brasileiro reagindo, olha o culpado da Venezuela, né? Sabe? Deixou a coisa ficar ruim, péssima para usar a situação. Isso é crime! Isso sim é um crime contra a nossa soberania. Isso sim é uma ameaça, né, ao povo brasileiro, à nação. Um governo que usa, né, e provoca, né, até um aumento, né, da potencialização de uma tragédia para tentar se beneficiar. É absurdo isso, cara. E não sou eu que estou dizendo, é a justiça brasileira que cobrou medidas do próprio IBAMA e do governo. Que cobrou porque ele não reagiu a tempo, quando ele poderia ter feito alguma coisa. Ou seja, está claro que eles fizeram manipulação dos resultados para se beneficiar. Então, no caso, eles queriam que o impacto fosse o maior possível, o mais negativo possível, para mostrar que eles estão lá preocupados com o meio ambiente e para mostrar que a Venezuela é um possível culpado. E agora? Agora é a Shell a verdadeira culpada da situação. Pelo menos as evidências mostram isso. E o que faz o governo? Não, deixa pra lá. Vamos investigar melhor, né? Chega esse negócio de guerra, de reação radical e tal. Vamos lá nas praias limpar, gastar um grande volume de grana para limpar as praias, sendo que a gente podia ter gastado menos para impedir a contaminação, né? E tá tudo certo. Vamos para a próxima polêmica. Semana que vem, próximo, chama a Damares lá, chama o Ernesto Araújo, manda eles fazer alguma declaração idiota aí para atrair a atenção do público, porque já não deu mais. Não colou a fake news da Venezuela, não colou a fake news da importância que eles deram para o meio ambiente, né? E o culpado é a Shell e a Shell é parceira. Então deixa pra lá. É foda, cara. É foda, mano. E tem gente que não fala nada sobre isso, sabia? Até entende, até percebe o que aconteceu, mas é melhor não comentar, né? Vou me queimar, vou me arrastar, e vai contradizer o que eu já disse no passado. Então deixa pra lá, vamos falar de qualquer coisa. Vamos falar do Pablo Vittar. Vamos falar aí do PT, do Lula que vai ser solto, sei lá, qualquer merda. Menos, né, do real culpado, do que aconteceu de verdade. Valeu.